E em meio a isso, no Parque São Jorge, Augusto Melo tenta fechar uma negociação bilionária, né? Mas é bilionária também porque são, na verdade, 10 anos de contrato. O Corinthians está em negociação avançada com a Adidas para que a Adidas se torne, né, a sua distribuidora do material, né, esportivo, né, desportivo. O valor, tá? O valor é para ser o maior do Brasil, segundo o UOL, cerca de 100 milhões por ano, tá? Pra você ter uma ideia, o Flamengo é 69 milhões, então o Corinthians estaria no patamar aí, né, dos grandes clubes europeus, né, na visão da Adidas, e teria o maior contrato do futebol brasileiro se o Corinthians quebrar, né, o seu vínculo com a Nike. Então a gente está falando aí de 100 milhões por ano, um contrato de 10 anos, enfim, chegando a 1 bilhão esse contrato com a Adidas. Existe multa, tá? O Corinthians tem que tomar esse cuidado, né, porque o Corinthians já errou na troca dos patrocinadores, né, Master, e teve que pagar multa pesada. Então o Corinthians tem que ficar atento, porque tem multa até se negociar, e o Corinthians está negociando com a Adidas. Né? Espero que o Corinthians tenha comunicado a Nike, já falamos sobre isso ontem, tá? Então, assim, para ser o maior valor, né, do futebol brasileiro, tá? Em questão de patrocinadores de material esportivo, 100 milhões por ano. Será que fecha, hein? Ou será que é só fumaça, né, por conta de tudo que está acontecendo? Deixa o like e comente aqui embaixo. Os Gaviões da Fiel foram tomar um café no CT, hein? Aquele café gostoso, sem açúcar, hein? Sem açúcar, tá? Eu tô falando isso porque, se não tiver violência, né, é importante essa cobrança dos Gaviões que, né, sempre se titularam como órgão fiscalizador do Corinthians, tá? Foram ao CT após receberem denúncias gravíssimas das categorias de base do Corinthians, tá? Denúncias gravíssimas. Só para você ter uma ideia, segundo a assessoria, tá, da torcida uniformizada, as denúncias a serem apuradas na conversa, tá? Isso inclusive está na matéria do GE, que a assessoria respondeu ao GE. São de supostos áudios com cobrança de propina para a contratação de atletas nas divisões inferiores do Corinthians, tá? Né, segundo a assessoria, não há nada concreto sobre o assunto, né? E por isso a ida ao CT são para esclarecimentos, tá? E virou pauta, os Gaviões devem se manifestar ainda nesta sexta-feira, tá? Dentro da direção do Terrão, esses áudios com possíveis irregularidades na administração foram prontamente negados, tá? Dentro da diretoria do Corinthians. Enfim, vamos, né, vamos aguardar o que vai acontecer, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, alguns casos, né, têm gerado polêmica, né? Um dos reforços que gerou polêmica é o do Guilherme Azevedo Brasil, de 13 anos, que é filho do Alex Brasil, executivo responsável pelo departamento. Aqui já é algo que é lamentável, né? Não pode pôr o teu filho para trabalhar ali, né, velho? O jovem, né, vai atuar na equipe sub-14, né, assinou um vínculo federativo com o clube, tá? Outros casos, né, aqui não é ilegal, né, mas, enfim, não é também algo assim louvável. Outros casos que geram polêmica envolvendo renovações de contrato com atletas que sequer estrearam pelo clube. Um exemplo é o zagueiro Brian Biano, que teve o seu vínculo renovado e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, mesmo sem ter disputado uma partida. Gente, ele não disputou uma partida e renovou o contrato e assinou o primeiro contrato profissional com o Corinthians, tá? Vale destacar, né, que o Corinthians foi expulso do movimento de clubes formadores do futebol brasileiro, né, em janeiro deste ano, né, MSFFB, tá? E a decisão ocorreu após uma denúncia, né, do Palmeiras, enfim, tá? A situação na base do Corinthians é complicada e há até uma pressão para que o Oswaldo Neto, tá, volte à base, ele que foi executivo ali, o gerente da base na época do Duírio Monteiro Alves, inclusive se fala muito bem, tá, do Oswaldo Neto, e queriam ele lá para que, né, ele venha colocar a casa em ordem, tá? Mas eu não sei se ele vai aceitar o convite.
Inclusive, falei com torcedores que né, de torcida organizada, que falaram muito bem do Oswaldo Neto para mim, tá bom? Enfim, vamos aguardar, né? Essa é a situação do Corinthians e os Gaviões vão se manifestar, a gente vai ficar sabendo o que aconteceu nessa reunião. Hora de falar sobre o Corinthians em meio à turbulência política com chance real de impeachment do presidente Augusto Melo, a necessidade de busca do timão por reforços. As prioridades para Júlio são um atacante de velocidade e um zagueiro, ambos que chegassem para ser titulares. Mas o Corinthians também promete buscar um lateral direito e um goleiro, que cheguem para, na teoria, serem reservas, mas que possam oferecer resistência para o Mateuzinho na lateral direita e também para o Hugo Souza no gol. Quero contar sobre essa busca por goleiro, até porque pintou um nome favorito, Santos, que já passou pelo Atlético Paranaense, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e voltou ao Furacão no início da temporada. 35 anos de idade. Foi titular com Dorival Júnior e Fabinho Soldado nos tempos de Flamengo. Até por isso é um nome bem avaliado. Como ele tem jogado muito pouco, só uma partida desde que foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Paranaense nessa temporada, é um nome que vem ganhando força. Fortaleza não vai colocar objeções e o Atlético Paranaense também não demonstra tanta vontade assim de ficar com o Santos, até porque o Mikael, de 21 anos de idade, tem sido titular absoluto. Todas as outras alternativas para o gol seriam bem mais caras. Tadeu do Goiás e João Paulo do Santos, que já haviam sido especulados em outros tempos, demandariam a necessidade de um investimento relativamente maior. Então, para não ter de gastar muito dinheiro, que o Corinthians não tem, uma alternativa mais viável seria a chegada do Santos. Gostaria de deixar a pergunta para você, o que você pensa sobre esse goleiro? Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo determinou a redução de 30% dos custos em todos os departamentos do Corinthians, excluindo o futebol. Departamento financeiro, departamento social, todos os diretores foram informados que precisam reduzir em 30% os custos. Isso significa, a curto prazo, demissões em massa no Parque São Jorge. Há enorme preocupação dos funcionários alvinegros e esses, ao contrário dos atletas de futebol, ganham salários bem pequenos e dependem demais dessa grana para sustentar suas famílias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.